Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma reunião de estudos do Evangelho segundo Mateus. Esse Evangelho que nós estamos atualmente no capítulo 12, versículo 26, onde Jesus comenta que se a cura que ele fez foi pelo demônio, o próprio demônio ia haver uma divisão, porque o próprio demônio ia curar em nome dele próprio, né? Então, isso baseado, nós vamos colocar o vídeo do Aleluia Elias, e ele vai exatamente repetir, comentar o que nós estudamos anteriormente. Nós estamos aqui na nossa Casa Espírita Cristã, município de Vila Velha, Espírito Santo. Nossos estudos começam sempre aos sábados, às 19 horas. Boa noite, Chiquinho. Qual é a data de hoje? Dia 24, não é? 24 de setembro de 2022. Chiquinho ainda está se conectando ao áudio. Eu vou, então, aqui fazer logo o compartilhamento, gente. Depois eu passo para lá. Sim, vai falar um próximo, né? Para variar, quase todas as vezes que eu vou compartilhar, o miudinho some. Também tão pequenininho. Aí eu tenho que voltar, compartilhar de novo. Som, vídeo clipe, compartilhar. Eu vou aumentar aqui. Oi, querida. Oi, gente. Oi, gente, desculpa, eu estou numa gravação, nós estamos sendo gravando, mas é porque chegou uma amiga nossa aqui, que há muitos anos a gente não vê, e nós ficamos muito felizes. Desculpa aí a nossa manifestação um pouco exagerada. Seja bem-vinda, querida. Desculpa se trabalhar, né? Oi, você está igual a Gil, tá vendo? Gil, né? Ah, deixa eu também. E aí? Boa também, muito boa aqui. Veré, Yolanda, Beth, Estácio, Maria Júlia, Diego. Muito bom, Maria Júlia. Então vamos lá, gente. Vou colocar o miudinho agora, tá bom, gente? Estou colocando o vídeo. É o vídeo novo do capítulo 12, versículo 26. Então, começar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Boa noite, João. Capítulo 12, senhor Renato. Boa noite. Estamos seguindo aquela passagem do Evangelho de Mateus, que na tradução... Boa noite, Zelda. Boa noite, pessoal. Nós adotamos... Boa noite. Espera aí, gente. Boa Deixa eu noite. parar aqui, porque senão ninguém ouve o Aloísio. Agora estamos chegando... Eu estou tentando ver se eu consigo... Mas ele não aparece aquela... Aqui embaixo, aqui no cantinho de... Isso aí essa cruzinha aí. Aqui? Não. Diminuiu a tela? Não, eu quero... Será que sem diminuir? É para diminuir a tela aí. Não, isso não. Minimizar? Não, aparecer aquele menu em que as pessoas, em que eu puxo... Se você diminuir onde eu falei, você pode ir lá em cima depois. Quer dizer, tira da tela cheia. Aí embaixo. Opa, boa agora, noite. Lá no Zoom, você vai no Zoom, isso. Vai no Zoom que ele vai te dar a opção. Não. Bom, Alexandre. Ele aparece cá em cima, que agora não é sempre. Então, vou ter que esperar. Bom, gente, Chiquinho, Rita... Aqui Sim, estou aqui. Então, nós estamos aqui hoje com 2, 4, 6, 8, 10, 12 pessoas, 13 comigo. Que bom, né? Então, eu vou passar o evangelho. Quando aparecer aqui, eu viro para lá para vocês enxergarem. Tem gente nova aqui, você podia explicar o que é metodologia e tudo.
É verdade. Isso aqui a gente normalmente estuda. A Maria Júlia está me perguntando, você está na sala certa? A gente estuda o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, e a gente estuda versículo por versículo. E segundo, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, não, uns 4 anos atrás, uma sugestão de Shakur, que ele já conhecia, nós começamos a assistir um vídeo de um rapaz chamado Aloysio Elias, que tem um programa chamado Mildinho. Esse rapaz é lá de... Boa noite, William. Sente-se, William. Tudo bem? Esse é o William, gente. Esse rapaz é lá de Uberaba e ele desenvolve esse estudo baseado em estudos que ele já havia feito pessoalmente, conhecia pessoalmente, e a gente vai assistindo sempre o vídeo e comentando, porque apesar dele comentar bem esmiuçado, porque ele tem uma equipe de inúmeras pessoas, inclusive ele tem membros da equipe no Brasil todo, até na Inglaterra, até fora do Brasil, pessoas que fazem pesquisa para ele. Então, tudo que ele traz é fruto da pesquisa que ele faz e outras pessoas fazem também. Então, a gente vai assistindo o vídeo e quando alguém quiser comentar, pode pedir, a gente dá uma parada aqui, a gente nunca assiste esse vídeo numa hora só, porque é muita coisa. E a gente, às vezes, nem assiste ele todo em 2 aulas. A gente pega o principal e depois passa para frente, que senão a gente ficaria aqui um mês num versículo só. Participativa e interativa. Exatamente. Então, vamos ver o que ele tem a nos dizer hoje. Então, ele vai comentar, é o capítulo 26 de Mateus, nós estamos estudando Mateus, capítulo 12, versículo 26. Dentro das casas espíritas, que é a tradução do Haroldo Dutra Dias, né, da Federação Espírita Brasileira, é intitulada como Jesus e o Beelzebub. E é oportuno que esse título faça parte da tradução e que a sequência de versículos que nós estamos estudando tenha esse título, porque o nome Beelzebub, ele é chave no entendimento. Olha só, curioso. Ele é chave no entendimento de todos os versículos. Vamos lembrar o que narram esses versículos? Para saber por que essa palavrinha, ela é uma palavrinha que decodifica uma série de aspectos. Bom, começa com a apresentação de um endemoniado, e esse endemoniado ele também era cego e também era mudo. Lembram disso? E Jesus cura esse endemoniado que também era cego e também era mudo. Isso desperta admiração na multidão, na turba que acompanha o fenômeno, e essa turba se refere a Jesus como um filho de Davi, Ben David, né? Fazem a referência a ele como um Messias glorioso, o Messias Rei dos Reis. E aí nós trabalhamos com uma característica do judaísmo messiânico, né? Do tempo de Jesus, porque tem o judaísmo messiânico contemporâneo, né? No tempo de Jesus, que se aguardava a vinda de 2 Messias. Um seria da linhagem de José, do Egito, da casa de Efraim, o outro da linhagem do rei Davi, portanto, da casa de Judá, né, da tribo de Judá. E aí nós vimos como que para a turba, para a multidão, era mais visível, era mais perceptível essa face gloriosa de Jesus, né, com todo o seu potencial anímico, seu potencial fluídico, né, na condição de governador do orbe, porém, a face oculta, a face que exige mais sensibilidade, mais apuro do senso moral, da capacidade de perceber a verdadeira grandeza, é aquela que é percebida pelo discípulo e que apresenta Jesus como o servo sofredor, o filho de José do Egito. É interessante a gente dar uns destaquezinhos, que a gente já estudou isso. Os judeus entendiam que Jesus seriam 2 Cristos. Cristo nós sabemos que é o nível do espírito já puro, né? Qualquer espírito puro que esteja governando qualquer dos planetas é um Cristo. E Jesus alcançou esse nível de Cristo porque é o espírito mais puro que nós já conhecemos, e foi ele quem, em nome de Deus, utilizando, manipulando mentalmente, a gente fala manipulando, parece que é com as mãos, mentalmente, as energias
que Deus criou e deixou à disposição, ele criou a Terra, o planeta Terra. Então, vocês veem que categoria de espírito é esse que cria um planeta. E mantém até hoje o planeta. Toda a sua vida, ele que mantém com o seu pensamento. E os judeus achavam que havia dois Messias. Um Messias que era filho, que era Jesus, era o Messias prometido. Lá no Antigo Testamento, eles diziam que viria o Messias, que era um Messias glorioso, o Messias filho de Davi. Quem é Davi? O rei Davi, aquele dos Salmos. Alguém já ouviu falar dos Salmos? Aquele que matou o gigante Golias com a pedrada na cabeça. Então, como Davi era um rei, era bonitão, né? Era glorioso, era rico, Jesus seria, o Cristo seria um Cristo glorioso, um Cristo poderoso, que vencia, porque o Davi vencia os exércitos, que vencia tudo, então Jesus viria como esse Cristo para vencer os romanos. Guerreiro, né? Exatamente, guerreiro. Para vencer os romanos e colocar todos no lugar que deveriam estar, porque eles não se conformavam de terem sido conquistados pelos romanos. Eles eram um povo escolhido, os judeus, e deveriam ser superiores a todos o restante dos povos da terra. Mas tinha uma outra parte dos judeus que achavam que o Cristo era aquele servo sofredor, filho de José do Egito, que já é uma outra história, não é José, marido de Maria, não. José do Egito lá atrás, que era o José que até chegou a ser ministro do faraó, e que os irmãos o traíram, o venderam, e ele no final perdoou, como Jesus. O Cristo seria filho de José do Egito, aquele que sofreu, foi traído, no final perdoou. Mas no final, o que ele diz? Tudo são símbolos. Na realidade, Jesus é um só. É aquele sofredor que veio para presenciar, mostrar, praticar o amor em qualquer nível que fosse necessário, ainda que diante da morte, mediante a morte, para mostrar que o amor é esse, que se sacrifica por todos, até doando a própria vida. E também aquele que nós sabemos glorioso no sentido de que ele já alcançou a glória, a luz, a paz, é o que comanda a terra, é o governador da terra. E esse é o seu poder, embora a sua humildade. Todo o evangelho ele sempre diz que tudo que ele fez é em nome do Pai. Ele não diz, eu fiz isso, não. Tudo é Jesus quem coordena a sua vida. Então, só dito isso, só para vocês saberem porque ele está falando em Cristo, filho de Davi, e Cristo, filho de José, só para vocês se localizarem. E aí ele foi curar um cego, cego e mudo, e a multidão falou, olha, esse deve ser o Messias, filho de Davi, porque ele chegou e curou, né? Mas, quando os fariseus ouviram isso, que os fariseus eram aqueles que estavam sempre querendo pegar Jesus, eram arrogantes, eram muito vaidosos, eram os que influenciavam, os que mais mandavam no povo judeu, né? Os invejosos de plantão. Exatamente. Ele não foi ele não é filho de Davi, nada. Ele fez essa cura por Beelzebul. Quem era Beelzebul? Era um deus pagão, mas que nesse ponto está simbolizando o demônio, Satanás. Ele fez essa cura por Satanás. Aí Jesus fala, toda casa e toda cidade que ir contra si própria será dividida ou cairá. Como que alguém, que é o de hoje, né, o próprio Beelzebul iria curar por ele próprio? Ele estava indo contra ele próprio. Como é que ele gostaria, como é que ele iria curar alguém obsidiado, ou cego, ou mudo, que ele mesmo provavelmente teria influenciado e agora ia curar? Está indo contra ele. Então, esse aí é exatamente o resumo da história. O descendente de José do Egito. E aí, em seguida, com muito despeito, com muito ressentimento e com muita inveja, um grupo de fariseus fala, ele não é o rei dos reis, não. Ele não é filho de Davi, não. Ele é filho e servo de Beelzebul. Ele é um dos Baalim. Nós já vamos explicar o que é, viu, gente? Ele é um dos deuses, um dos demônios que servem a Beelzebul.
E essa autoridade que ele tem sobre os demônios vem disso. Por isso que ele expulsa e o demônio vai embora. Né? Aí na semana anterior, continuamos nessa semana, Jesus começa a dar uma resposta para essa postura maledicente desses fariseus. Né? Nós vamos trabalhar primeiro com a superfície, com a primeira camada, para entender o contexto, e depois a gente vai aprofundando. O que Jesus diz? Jesus pega e vai dizer o seguinte: olha, o que vocês estão falando é uma incoerência. Se eu fosse um demônio, eu ia querer que esse demônio ficasse no corpo dessa pessoa. Eu não ia expulsar ele. Concorda? Porque demônio não trabalha contra o trabalho de outro demônio. Demônios trabalham juntos. Entenderam? Se eu fosse um demônio e afugentasse esses demônios e impedisse eles de fazer o mal, eu estaria marcando um gol contra. Eu estaria trabalhando contra o time. Não tem sentido. Não está aparecendo para mim, não. Gente. Aí ele fala assim, olha... O que é, Chico? Falou uma coisa? Não está aparecendo o vídeo para mim, não. Não está aparecendo, não? Mas aqui está aparecendo, Giselda. Para mim está aparecendo, Francisco. Tá, então deve ser alguma coisa com a internet minha aqui. Você pode entrar de novo, Francisco. Vou fazer isso. No caso está vindo, né? Está vendo, né? Então tá bom. Sim. Ok, deixa eu continuar então. Qualquer coisa vocês falam aí. Ok. Numa casa, num reino, não pode estar dividido. Porque se o reino, o time, a casa estiver dividido, a casa desmorona. Então, não poderia estar trabalhando contra os demônios, se eu fosse demônio. Se eu estou trabalhando contra eles, é porque eu não sou demônio. Essa é a primeira camada, tá? É a camada literária. É o que diz explicitamente o conto, a narrativa, a passagem. Até aí tudo bem? Mas como não nos interessa tanto a camada literária, nos interessa as camadas mais profundas, a semana passada nós começamos a partir de um outro nível de entendimento. O que era esse outro nível de entendimento? Bom, nós consideramos a palavra casa, a palavra cidade e a palavra reino, ou em algumas traduções nação, certo? E partimos do princípio de que um reino só subsiste, um reino só existe em cima da ruína de outro. Um reino só se ergue em cima da ruína de outro. Onde o reino de Beelzebu triunfa, é porque o reino de Deus fracassou. Se a casa de Beelzebu é forte, é porque a casa de Deus ruiu. Concordam com isso? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Se você serve a Mamon, é porque você não serve a Deus. Se você serve a Deus, você não serve a Mamon. Até aí tudo bem? Mas qual que foi a nossa linha de raciocínio para entender isso? Qual que foi? O exemplo da casa mental, que Calderaro, no livro No Mundo Maior, utiliza para explicar a estrutura da mente humana. E a estrutura da mente humana, segundo o benfeitor Calderaro, o instrutor Calderaro, ela é tripartida, ela é tríplice. Tem até um trabalho da dona Marlene Nobre, né? Que é o homem triuno, né? O homem que é dividido em três. Um homem, uma persona, uma psique nossa, ela transita no passado. São as potências do pretérito. E essa movimentação da existência no campo das experiências já vividas, já transcorridas, ela ocupa um nível inconsciente da mente. Tudo que a gente já viveu em existências passadas não desapareceu, viu, gente? Tá lá. Todas aquelas personas, aquelas personalidades que nós assumimos em todas as existências do passado, o guerreiro, o agricultor, o professor,
o pai, o filho, o avô, o japonês, o brasileiro, o americano, tudo que eu já fui, na verdade eu ainda sou. Porém, em nível inconsciente. O inconsciente é o porão da mente. Certo? É aquele andar primeiro. Antigamente os porões da casa era aquele andar mais profundo, né? Bom, existe um terceiro homem, que é o homem que anda pelas ruas, o homem que paga as contas hoje, o homem que vai para o emprego, o homem que tem um filho, o homem que se casa, né? O homem que passeia. É o homem que está vivendo o presente. E porque ele está vivendo o presente, ele vive esse presente de forma consciente, em nível consciente. É o hoje, é o aqui e o agora. Certo? Mas existe um conjunto de personas, um conjunto de personalidades, todas elas virtuosas, o homem humilde, o homem operante, o homem trabalhador, o homem ponderado, o homem equilibrado. Existe uma série de homens que eu quero ser, mas ainda não sou. Essas são as personalidades que eu vou assumir, as virtudes, as potências, que eu vou dar vazão a elas no futuro, no porvir. Mas elas todas já estão dentro de mim como potência. É um potencial que eu tenho para ser tudo isso de bom que Deus sonhou para mim, que Deus quer para mim e que eu serei, inevitavelmente, no futuro. Isso tudo está num outro nível mental. O nível mais superior, o terceiro andar da casa, o mais alto. E o Calderaro chamou de superconsciente. Certo? Bom, quando os homens que eu fui no pretérito comandam as ações dos homens que eu sou no presente, silenciando, zipando a boca dos homens que eu quero ser no futuro, esses aí vão dormir? Quando o pretérito, com o homem velho, controla o homem atual, do presente, o nome disso é reino de Belzebu. É o reino de Satanás. Analogia legal, né? Exatamente. E aí, lembrando, quem quiser ter informações mais detalhadas, no livro Mundo Maior, capítulo 3º, A Casa Mental, o Calderaro explica isso, né? Nosso passado está no porão, atualmente nós estamos no andar térreo, e o consciente, e o superior, que seria o Cristo, o dia que nós vamos chegar lá, estaria no sótão. E como ele fala que quando o homem do passado comanda a gente, estou colocando, porque eu também, claro, eu não sou melhor do que ninguém, todos nós, né? É porque a gente ainda tem as imperfeições tão fortes que a gente não consegue se controlar. Quando as imperfeições, os nossos vícios de comportamento falam por nós. E muitas vezes esses vícios são tão profundos que aí você vê o quê? Essas guerras, essas lutas, esses ódios, esses preconceitos, tudo do porão da mente, do homem velho que precisa se modificar. E que bom, né, que a própria ciência, através do estudo da psicologia, Freud, depois o Jung, trouxeram isso de uma forma também que se assemelha com o que o Calderaro está falando. Apesar que o Freud, ele deduziu sobre o inconsciente, o consciente, uma outra parte, ele fala do superego, mas só da presente encarnação, porque ele não tinha essa visão espírita que nós temos. O Jung, ele foi até um pouco mais além. Dizem que a mãe dele era médica, o pai dele era pastor, do Jung. Então, ele deu aquela parte que ele fala do inconsciente coletivo, né? A Joana de Ângeles coloca como sendo essas vivências que ele está falando aí, de várias encarnações que estão lá no inconsciente. E o Jung coloca que seria devido àquela vivência, porque nós já passamos
os nossos ancestrais. O Jung fala dessa forma, para não falar que era de reencarnações, porque também não sei se ele sabia e não quis colocar, ou se ele falou de uma forma diferente. Né? Mas é importante a gente perceber, né, que existe isso, que o Freud até desenhou, falando que o consciente é a ponta do iceberg, que é aquela parte que está submersa, que seria o inconsciente. Então, acho muito bacana isso que ele está falando. E se a gente observar também, o Emmanuel fala isso de uma outra forma, mas comentando, né, você estuda muito Emmanuel também, comentando sobre todas essas partes do homem velho, né, das atitudes anteriores, da parte animal ainda que sobressai em nós. Né? O Emmanuel fala muito sobre isso. Inclusive, no livro, hoje a gente estava estudando, o Francisco estava junto, no horário das 17 horas, nós estamos estudando o livro Pensamento e Vida em conjunto com o Martins Peral. Eu acho lindo. E no capítulo 5 ele fala da educação. E tem um item que ele fala que a gente é como se fosse aquela pedra bruta, que tem um diamante ali dentro, mas por fora tem que ser lapidado, que seria a educação que faria esse trabalho. E ele está dizendo que aquele homem do futuro, que Deus sonha para nós já trazemos dentro de nós. Só que ainda, isso através da educação, nós vamos fazer isso aí florescer. A natureza já nos mostra isso, né, Chateau? Já a sementezinha, né, que você coloca, que você planta, dentro da semente já tem a árvore. Já tem toda a estrutura já tem ali. todo o potencial ali. Você coloca aquela semente e, de repente, ela vai desenvolvendo, como seremos nós também. Desenvolveremos até agora muito, obviamente, nós vamos conquistar com esforço, com dedicação. Quando não for com esforço, vai ser pelo sofrimento, porque o nosso determinismo, o determinismo divino, é que nós chegamos lá. Mas... O Emmanuel também fala, numa das lições dele, que o escultor já vê a escultura dentro da pedra bruta. Ele só tira as partes que estão tampando aquela estrutura que já está pronta ali. Ele enxerga aquela estrutura na pedra bruta. Seria isso no futuro nosso. É verdade. Mas tirar essas pedrinhas dói, Chacu. Fala. Tirar as pedrinhas dói muito. Ah, sim, Carlos, com certeza. Como dói. A Yolanda estava falando aí. Fala, Yolanda. Daí a misericórdia divina dos amigos benfeitores por nós, né? Porque eles sabem o que a pedra selada que somos, né? O diamante. Daí nós não julgarmos também os nossos parceiros, não é? Porque cada um está numa fase para ser lapidada. Então, nós precisamos, né, respeitar o outro nas suas condições, na sua visão, no seu modo de ser, de se expressar, de entender a vida, né? Porque aí a gente reflete como os amigos benfeitores nos veem. Eles não nos aviltam, não. Esperam que a gente floresça. Você falou da semente, né? Uhum. É igual o jardineiro que fica... Não, vai florir. Ela vai cair na terra, cair na sombra, enterrada na sombra da terra. Né? Como fala? Na furna. As furnas aí, mas vai florir, vai achar uma saída para florir. Aliás, qualquer semente faz isso, né? Ela achando no meio da pedra, ela vai achar o caminho da luz. Aí acha o caminho da luz, né? O caminho da luz. E nós também. Então, não há razão de... Por isso que Deus sabe disso, Jesus também sabe, e todo mundo, eles agem, sabe que vem na gente o potencial, o homem do futuro. Então, nenhuma preferência. Não é, porque esse é dessa religião, porque esse é branco, porque esse é bonito. Não, somos todos iguais, porque ele vê lá na frente. Nós somos todos iguais. Exatamente. Somos todos peregrinos. Não tem preferência, não existe preferência. Entendimentos diferentes. Que tem que ser respeitado. Sim. Com certeza, com certeza. Por isso que ele não via o Saulo, né? Ele via o Paulo de Tarso lá na frente, né? Ah, sim, ele não via o doutor da lei, né? Ele via o Emmanuel lá na frente.
né? Ele não via o... O senador, ele não viu o senador. Não, aí eu já estou falando do doutor da lei. Ele não via o Públio Lentulus, né? Ele viu o Emmanuel lá na frente. Ah, tá bom. Aí sim, exatamente. Boa lembrança. É isso mesmo. E assim ele nos vê também lá na frente. Aliás, eu estou até vendo a entidade aí no meio de vocês, parecido com uma amiga nossa, uma tal de Vandilma, para ela mesmo que está aí. É a Vandilma que está aqui, em carne e osso, presencialmente. Deu carrapato lá na sua terra, lá. Tá desdobramento aqui, rapaz. Tá. Só você que tá vendo. Tudo bom, Vandilma? Seja bem-vinda. Você, obrigada. Saudade. Precisamos ir lá tomar um banho de rio. Vamos lá. Então vamos lá, meninos. Ah, meu Deus. Foi o S, isso. Pronto. Deixa eu apertar aqui que fica mais fácil. Não foi. Meu filho, você quer fazer o favor de dar um... Clica na imagem que ela abre. Estou clicando. Clicando, gente. Onde que está o reino de Satanás? Na minha intimidade mental. Quando eu dou um rugido e um soco na mesa, eu recorri às minhas experiências no reino animal, bestiais. O bicho que um dia eu fui na jornada evolutiva, ele possuiu, se apossou do homem de hoje, e o homem de hoje se comportou como se comportava há milhões de anos atrás. Possessivamente. De forma bestial, como fera, homem-fera. É o homem reptiliano, né? É o homem serpente, é o homem caninana. Certo? Só completar, Flavinha. Agora, quando esse potencial futuro, seu Adelma, esse homem virtuoso do futuro, que eu preciso ser, que eu quero ser, quando ele se aposta do homem do presente, quando ele comanda, ele assume o controle, a gerência das ações do homem de hoje, quem está reinando é Deus. Porque essas virtudes, que um dia eu as terei todas elas são virtudes divinas. É o homem que realmente será a semelhança, imagem e semelhança de Deus. Aí é o reino, é o império de quem? De Deus. É o reino de Deus. O reino de Deus está Dentro de nós. A gente fala muito entre vós, não é? Em vós, dentro de vós. É o reino de Deus, entendeu, Aninha? Por que nós estamos trabalhando com essa oposição? Fala, Flavinha, antes de eu avançar. Não, sério, na verdade, eu queria te perguntar como fazer para não deixar essas personalidades ou essas situações vivenciadas não tomar conta do nosso presente. É o estudo de hoje. Não, mas na verdade você já respondeu. Vamos... Permite Isso. superior, tome posse. Não, mas tem um método por aí. Não é assim, eu quero homem do futuro, se aposta de mim, não é? Não é assim. Para explicar o que você está me perguntando, a gente começa a partir da origem da palavra Beuzebu. E para entender por que ela aparece aqui. E por que estudá-la é oportuno. Existe uma parte da comunidade cristã que tem horror à palavra e não, atrai tudo de ruim, não vamos nem tocar nesse assunto. E existe uma parte que não estuda o conceito, porque Beuzebu, Satanás, é um conceito, não é uma persona. Não é um indivíduo, sabe, que se opôs eternamente a Deus. Nada se opõe eternamente a Deus. Não é um ser mitológico, não é, né? Que seja real. Aliás, é um ser mitológico, mas é mito. Se é mito, não é real. Se é mito, não é real. Entendeu? Então, o que a gente tem que estudar é o conceito Beuzebu, Satanás. Inclusive, hoje, na reunião de hoje, nós vamos diferenciar os dois. Mas calma aí, Juju, na nota ainda não.
A Juju sempre anota a palavrinha do dia. Ainda não. Vamos primeiro ver o Beelzebu. Quando os fariseus vão se referir a Jesus, eles falam de Beelzebu. No tempo de Jesus, no século I, nos dias que Jesus andou pela terra, pelo plano físico, Renato, Beelzebu era um adjetivo utilizado para se referir às divindades dos povos pagãos, de uma forma generalizada, porque acabou se tornando sinônimo de demônios, ou daimones, como deixou o Haroldo na tradução dele. Demônios, entidades malignas. Então, genericamente, Beelzebu e os seus gênios, os seus diabinhos, os seus capetinhos. Né? E isso se torna algo muito forte dentro da tradição judaico-cristã, até os nossos dias, nós sabemos muito bem disso. Agora, a gente tem que ir na etimologia da palavra, porque ela, na verdade, é uma corruptela, e uma corruptela pejorativa, uma apropriação linguística, uma modificação linguística, fonética, inclusive, mas bem pejorativa. É uma zombaria dos judeus em relação à religiosidade pagã. Por quê? O povo cananeu e os filisteus, né, que ocuparam a região também, que eram povos inimigos do povo hebreu, eles tinham uma cidade muito próspera chamada Ecrom. Em Ecrom havia um santuário, um templo consagrado ao deus Baal-Zebub. Baal-Zebub. Baal, de origem aramaica, quer dizer senhor, o dono da casa, o senhor da casa, Baal. Zebub vem de uma raiz de origem aramaica, que assim, é muito difícil de ser pronunciada, mas fazendo a transliteração, dentre as nossas consoantes, seria um Z, um B e um L, pra vocês entenderem, né? Então, essa raiz, ela quer dizer alto, aquilo que está elevado. Um Baal, Zebub, seria um deus acima dos outros, pairando acima dos outros. Porque cada uma dessas regiões e dessas cidades pagãs tinha o seu Baal. Entenderam? Mas o Baal de Ecrom, ele era o pai de todos. Ele era o Senhor exaltado, o Senhor acima dos demais. Baal Zebub. Até aí tudo bem? Esse Deus, que era o pai dos outros, por isso que eu falei Baalim. Baalim é plural de Baal. O Baal, que é o pai dos outros Baais, não sei se o plural em português seria isso, mas não é. Em hebraico, Baalim. O pai dos outros, o Deus que é o pai dos outros, que é um Deus exaltado, acima dos demais, maior que os demais, mais elevado que os demais, daí o Zebub, ele era também o Deus da fertilidade, porque a cidade de Ecrom ficava numa planície, entre o deserto da Judéia e entre o litoral. Uma das poucas planícies na região, porque a região é muito escarpada. E porque era uma planície, tinha um potencial agroexportador muito forte. Agroexportação, agronegócio naquela época. Eles produziam para abastecer a região, mas eles também negociavam grãos com outras regiões. E justamente para produzir em larga escala, eles já faziam uma coisa que hoje se faz bastante, né? Porque eles desmatavam. Eles promoviam, né, processo de arroteamento, derrubavam árvores. Quando era cedro, comercializavam esse cedro, mais a região norte, né? Negociavam esse cedro, grãos. Era um povo comerciante. Era um povo muito ligado a negócios, ao dinheiro. E o Baal, Zebu, era o deus disso. Era o deus da prosperidade, da fertilidade. Agora, um dado assim, forte sobre o culto ao Beelzebu, como era um deus da fertilidade e havia uma associação entre a fertilidade feminina e a fertilidade da terra, os rituais no santuário a Baal-Zebu se utilizavam de pitonisas, de médiums, de sacerdotisas, moças muito belas, virgens, que praticavam sexo com sacerdotes, entenderam? Tinha uma visão corrompida, uma visão feia do sexo.
Então, o ritual em si era manifestações de sexualidade explícita, né? Entre os sacerdotes e essas sacerdotisas. Era assim que eles honravam o deus Baal. Então, e além da questão do sacrifício humano e outras coisas mais. Então, isso causava um horror para a ética do monoteísmo hebraico enorme. Entenderam? Por que eles vão associar o Baal Zebu a entidades malignas? Era um mal. Né? Aquele culto, aqueles rituais eram mal, porque apresentavam uma noção de sexualidade distorcida, né? Apresentavam a questão do sacrifício humano e por aí seguia. Bom, durante o período do cativeiro babilônio, né, se forjou que é justamente quando se compõe o cânone bíblico, quando se começa a organizar de forma escrita a tradição bíblica, se forjou um termo pejorativo para se referir a esse Deus. Porque no aramaico, quando você tira o Baal, vira Bel e junta ao Zebub, Bel, Zebub, aí muda. Essa mudança fonética deixa de ser Senhor exaltado e vira Senhor das moscas. Porque mosca, Zebub, tem a mesma origem, a mesma raiz de exaltado, por causa de voar, entendeu? Exaltado, aquilo que está no alto, e a mosca é aquilo que voa. Então tem a mesma raiz. Isso é muito comum no aramaico e, consequentemente, no hebraico, né? Uma mesma raiz dá origem a um mesmo campo semântico. Tudo que tem a ver com voar, estar no alto, tem essa mesma raiz, entendeu? Então a palavra para mosca é a mesma, tem a mesma raiz do que a palavra para aquilo que está pairando no ar, que está no alto, foi exaltado. Então virou o Senhor das moscas. E a mosca era uma coisa muito mal vista na cultura hebraica. Porque a mosca estava sempre onde estivesse o quê? Carniça, estrume, podridão, decomposição, mau cheiro, aquilo que é feio de ser visto, aquilo que não serve mais para outra coisa, não sei. Para quê? Para fertilizar a agricultura. Mas tem um outro aspecto também que tem que ser considerado. Tem um historiador, muito curioso o trabalho dele, que é o Robert Deacon. O Robert Deacon, ele estuda o ambientalismo na antiguidade. Ele, por exemplo, é o cara que descobriu que nos códigos civis na região da Babilônia já constavam algumas regras, algumas leis relativas à preservação da mata ciliar nos rios, no rio Tigre, no rio Eufrates. Havia uma preocupação já ambientalista na Antiguidade Oriental, olha que curioso. E o Robert Deacon, ele estuda isso. E aí, quando eu estava na faculdade ainda, eu li um texto dele, curioso, que ele falava sobre como no monoteísmo ético hebraico havia também uma condenação à forma de agricultura praticada pelo povo cananeu, que era uma forma de agricultura perdulária. Era um agronegócio predador mesmo. Eles destruíam, eles derrubavam árvores e plantavam aquelas grandes plantações, e isso perturbava o ecossistema, óbvio, né? A biodiversidade da região ficava perturbada. E aí morriam, como eles já faziam processos de drenagem de pântanos, acabava com pântano, acabava com sapinho, por exemplo, com a rã. E aí aumentava a população de moscas, pragas. Hoje o pessoal do agronegócio resolve isso fácil, né? Com pesticidas e agrotóxicos, né? Porque hoje a gente é super civilizado. Agora a gente, né? Esse povo era atrasado, a gente usa pesticida, agrotóxico. Bom, eu vou falar que eu estou sendo irônico, porque senão alguém vai dizer, Luísio defende o uso de pesticidas. Né? Estou sendo irônico, viu, gente? Nessa época não, então se associava já a questão das pragas, a esse agronegócio perdulário que se praticava no entorno da cidade de Ecrona. Mas ainda existe um outro fator, para eles chamarem o Deus dos cananeus de Deus das moscas. E esse tem muito a ver com o nosso cotidiano hoje em sociedade. Quando você tem uma carniça, seu Adelmo,
e as moscas estão todas lá, como é que elas ficam em volta? Em fila, ordeiramente. Como é que elas ficam? É o caos, não é? Um mosqueiro, né? Um enxame de moscas é o caos. Vocês sabem por quê? Porque a mosca é um bicho individualista. A mosca, ela só reproduz um dia com a outra mosca e pronto, agora cada um por si. E elas disputam o mesmo espaço, e elas disputam o lugar onde elas vão depositar os ovos, e elas disputam o mesmo alimento, e não há entre elas harmonia, acordo possível. Entenderam? Não existe ordem num grupo de moscas. É o caos. Os indivíduos neles não estão em harmonia uns com os outros. Diferente de um outro inseto. Qual? O que mais? Vamos pensar um inseto voador para fazer antinomia com a mosca, né? Qual? Abelha. A abelha, ela é organizada, as abelhas são organizadas, a relação de uma abelha com a outra é uma relação harmônica. As abelhas, o voo da abelha é coordenado. E tudo na colmeia de abelhas é harmonia, é organização, a sociedade das abelhas é uma sociedade perfeita, gente. Porque elas, a vida das abelhas gravita em torno de uma rainha. Ou seja, existe uma centralidade, uma liderança em torno para a qual as abelhas todas são servas e que harmoniza a vida entre elas. Os hebreus associavam a sua cultura e a sua sociedade monoteísta, que gravitava em torno da grandeza de Deus, a vida organizada e harmônica das abelhas, que em hebraico é Débora. O nome Débora é abelha. Mas associavam, por sua vez, a organização e estrutura social cananeia e filisteia a desordem, a bagunça das moscas. Zebub. Baal, Zebub. Ou Beuzebu. Curioso isso, né? Só que essa desordem ou harmonia social, um fazendo oposição à outra, é uma coisa exterior. Uma sociedade onde Deus reina, Deus governa, é uma sociedade harmoniosa. Os indivíduos, as personalidades, as individualidades, os homens e as mulheres e as crianças e os velhos convivem em harmonia de colmeia. Uma sociedade onde os homens, os indivíduos, os velhos, as crianças, as mulheres, os vizinhos, os colegas de trabalho, os membros do grupo de WhatsApp da família, quando eles agem individualmente em caos e desordem, é uma sociedade de moscas. Numa, Deus, a abelha rainha, reina. Na outra, quem reina é o Senhor das moscas. É Beuzebu. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso e acho que vocês, o pessoal de casa, nunca acharam que iam escutar isso da boca de um palestrante espírita, mas a nossa sociedade ela está assim porque Beuzebu está imperando. Beuzebu não é uma entidade, não é um indivíduo, não é uma pessoa, uma persona. Beuzebu é um conceito. Beuzebu é a sociedade que vive como um mosqueiro. Sociedade doente. É a sociedade que tem mau gosto, que gosta de tudo que é ruim. Uma sociedade que bebe um rio cheio de mercúrio, bebe água de um rio cheio de mercúrio,
só para depois colocar no dedo uma aliança de ouro, ou pendurar no pescoço uma joia de ouro, é uma sociedade que gosta de porcaria. Uma sociedade que come verdura, planta, cheia de agrotóxico e veneno, só para poder comer em quantidade maior, o que não acontece, porque boa parte a gente joga no lixo. É uma sociedade de moscas, que gosta de porcaria. É uma sociedade de mau gosto. A nossa vida perdulária, consumista, predatória, é uma vida de mau gosto, de muito mau gosto. A gente come mal, a gente dorme consequentemente mal, a gente trabalha mal, a gente produz mal, a gente se relaciona mal com a natureza, a gente se relaciona mal uns com os outros. Uma sociedade de moscas. É o país, é a cidade, é a nação que pertence a Beelzebu. Graças a Deus está mudando. Graças a Deus está mudando. Estou parando por aqui porque já está dando 8 horas. E tem o passe, né? Mais gente aqui, olha lá, ó. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou em ação, meus amores, para a gente terminar. Fiquem aí vocês, que nós vamos fazer nossa prece final. Sei que, como sempre, eu comento com vocês. Mas vamos dar o nosso boa noite para quem nos assistirá depois. Bom domingo para todos. Que Deus esteja no coração de todo mundo. E até sábado que vem, se Deus quiser, nós prosseguimos com o nosso estudo. Obrigada pela participação. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite.